E aí, turma, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa minissérie aqui de 31 dias de sabedoria com o livro de Provérbios. E eu quero dizer para você, nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, não sei que hora você está vendo esse vídeo, que você tem que ser menos agoniado, cara. Você tem que ser um pouco menos, sabe, ansioso para fazer as coisas, porque muitas vezes as nossas escolhas, a nossa intenção, às vezes por mais que correta, ela vai nos atrapalhar nesse nosso caminho de sabedoria que a gente está trilhando. A gente vai entender isso no texto agora. Então, Provérbios 19, no versículo 2, vai dizer o seguinte: não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes você é bem intencionado, muitas vezes você tem um objetivo, só que muitas vezes você está só acumulando conhecimento dentro de você e você não tem discernimento dentro dessa sua cabecinha para você saber o que você deve fazer e quando você deve fazer. Principalmente se você é cristão, você tem que entender que muitas vezes a matemática a qual Deus quer reger a sua vida não vai ornar com a matemática que o mundo tem para você. Eu acredito muito também que Deus trabalha com princípios da terra mesmo, que mesmo o ímpio ou qualquer outra pessoa pode prosperar, pode alcançar certas dádivas por conta de princípios que ele estabeleceu, mas eu acredito também que Deus tem um chamado específico para cada um. E eu não estou falando de igreja, eu estou falando de um chamado para a vida. E é justamente sobre ter cautela para a gente não se precipitar no caminho em busca de seja lá qual for o seu sonho. Então eu vou desmiuçar um pouquinho esse texto rapidinho para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Então, aqui tem a palavra nefesh, né, que é uma palavra muito boa, que significa alma, que tem a ver com desejo, e que não é somente alma, mas é a vida inteira da pessoa, o desejo, o impulso interior, o seu eu em movimento. Ou seja, o texto ele não está falando apenas de anseio, mas de uma força vital que move alguém. Porque a nossa vida precisa de um sentido. Quando Deus sopra o fôlego de vida, ele está soprando nefesh na gente. Então, de certa maneira, o nosso nefesh geral da nossa vida tem que ter a ver com buscar o Senhor, buscar a sabedoria. Lembra de tudo aquilo que a gente conversou em outros capítulos? Mas a sua vida com certeza gira em torno também de outros anseios e desejos que o seu coração possui. Mas, às vezes, pela pressa de querer que isso se realize logo, a gente ajunta um monte de informação na nossa cabeça e nós não conseguimos ter sabedoria para discernir temporadas e discernir atitudes para agir no tempo certo, para fazer a coisa correta. E isso nos tira do caminho que Deus preparou para a gente. E o conhecimento, ele não fala só de informação teórica, como eu disse, é sobre discernimento, é experiência, é entendimento aplicado. É o conhecimento que orienta decisões e não só dados acumulados. Ou seja, gente, não adianta nada você ter um objetivo, você ter algo que você quer muito fazer e você ter aquele conhecimento, mas você não saber como aplicar. Assim como a gente entendeu em outros capítulos aqui dessa série, que até a sabedoria, quando mal falada, mal aplicada, a gente se passa por tolo, quem dirá o conhecimento que rege a nossa própria vida. Então, vigia nesse sentido. Sei que você tem um sonho, sei que você é jovem, você está cheio de energia para viver a sua vida, mas saiba discernir as temporadas, saiba discernir quais são os próximos passos. Não saia atropelando tudo de uma vez, não saia dando um passo maior que a tua perna, porque você pode se dar muito mal. O processo da sabedoria é um processo de construção. E para a gente viver nessa plenitude de sabedoria, nós temos que entender que existe um plano. Eu tenho um plano para mim, mas existe também um plano eterno que Deus tem para mim. E a sabedoria está em agradar ao Senhor enquanto nós entendemos o propósito dele para nós mesmos e assim a gente consegue se satisfazer no que ele tem pra gente e conforme a vida vai passando, ele vai realizar muitos dos seus sonhos, mas também ele vai frustrar muitos dos seus sonhos. O que importa é que no final da sua vida você seja convidado para a festa do seu Senhor. Eu não sei se isso fez sentido para você, mas toma cuidado com as decisões que às vezes você toma no calor do momento, porque às vezes elas vão te tirar do foco. E falando em te tirar do foco, aqui o que ele fala sobre errar o alvo é mais do que pecado moral, é um verbo que traz a noção de errar o caminho, não alcançar o propósito e desviar-se do destino correto. De uma outra maneira, esse texto podia ser lido dessa maneira: quando a força vital de uma pessoa é movida sem discernimento, isso não produz bem algum. E quem se apressa atropelando o processo acaba errando o alvo e saindo do caminho. Então, fica ligado para você não errar mais o alvo, tá certo? A gente se vê numa próxima oportunidade.